boa tarde, Santa Catarina, pontualmente 12h30 e está na versão SC de jogo aberto para todo o território catarinense. Hoje é segunda-feira, 7 de novembro, tem muita coisa pra gente falar hoje por aqui, como por exemplo a Série B do Campeonato Brasileiro, que é o nosso assunto de abertura do programa de hoje. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, 34ª rodada, o Sampaio Corrêa foi derrotado em São Luís do Maranhão pelo Jack. Placar de 2-1, jogo maluco, foi no finzinho essa virada do Joinville, hein? E aqui na ressacada, em Floripa, o Avaí passou pelo Paraná, mas não foi uma passagem assim, foi em grande estilo, com um golaço do Renato, que já você vai curtir aqui no Jogo Aberto SC. Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação, como é que tá? Primeiro a gente abre com o G4, que segue com o Atlético Goianiense, o Avaí com o mesmo número de vitórias do Vasco, o mesmo número de pontos, a diferença está no saldo de gols. Olha só, bem coladinho com o Vasco da Gama, o Avaí. E ainda dentro do G4 nós temos o Bahia. Vira a página pra gente ver a posição do Tigre, que caiu 2 posições, não, foram 3, né? 3 posições do Jack, é o 11º colocado. E o Joinville, como é que tá? Tá lá no Z4, é o 17º, tem 33 pontos. E o adversário que tá acima do Joinville é o Oeste, tá com 36, é o próximo adversário do Avaí. E o Joinville ainda joga tanto com o Bragantino como com o Oeste, que é o 16º colocado. Quem vai falar de tudo que rolou em mais uma rodada de Série B, quando nós tivemos polivalente, lembrando, 2 catarinenses em campo nessa rodada, no fechamento da 34ª, pois o Criciúma já havia jogado e perdeu para o Luverdense. Vamos dar uma olhadinha então, sinopse é sua e conte pra gente num minuto o que foi. E vamos começar com o Joinville e Sampaio Corrêa, onde o Joinville conseguiu uma vitória espetacular. A vitória por 2-1, num estádio vazio. E aí o que acontece? O Sampaio Corrêa começou nas cartas do jogo, o Joinville até tentando, buscando e obrigando o adversário a fazer boas defesas. Mas o primeiro gol foi de Edgar. Você vê que de cabeça, dentro da área, o Edgar conseguiu fazer o gol e não comemorou esse gol. Depois, um presentaço do goleiro, o Joinville empata, faltando 7 minutos. Faltavam 3 minutos para acabar o jogo, ou pelo menos para entrar os acréscimos, e também numa bobeira da zaga, presente para o Joinville, virada 2-1. Aumenta a expectativa do Joinville com relação a permanecer na Série B, o que eu acho muito difícil. Na ressacada, sofrimento de novo, o Paraná começou jogando mais. Ainda bem que Renan não foi obrigado a fazer grandes defesas, e o Avaí com dificuldade para chegar até algum adversário. Levou muito tempo quando começou a produzir, e aí Marcos, goleiro da equipe do Paraná, apareceu bem demais. Agora veja o que acontece no passe espetacular de Diego Jardel, uma bicicleta maravilhosa para o estádio lotado explodir na vitória do Avaí por 1-0. Nesse jogo, Renan não teve tanto trabalho. Marcos do Paraná trabalhou mais. O Avaí fez os dois sofrer, mas venceu. Está praticamente na Série A do Brasileiro. E já em detalhes o que foi essa rodada dos catarinenses na Série B. Tem muita coisa pra gente debater, porque agora, na passada, na Série A do Brasileirão. 34ª rodada foi marcada na Série A por um jogo envolvendo o clássico catarinense entre Chapecoense e Figueirense. Jogo na Arena Condá, começou 7h30 da noite e vitória da Chape pelo placar de 1-0. Com esse resultado na tabela de classificação, Chapecoense subiu uma posição, Figueira tá na mesma, mas a gente abre com um G6 que tem Palmeiras na ponta, depois tem o Santos, que agora é o 2º colocado, na sequência vem Flamengo e Atlético Mineiro. O 5º e o 6º colocados são, respectivamente, Botafogo e Atlético Paranaense. O time do Caio Júnior, a Chapecoense, está na 10ª posição. Aí vira a página, o Z4 Figueira segue lá na 18ª. O Internacional, hein? Voltou pro Z4. Ainda conta com Santa Cruz e também o América Mineiro. Vamos de sinopse dele, Cláudio Miranda vai contar pra gente no minuto o que foi essa 34ª rodada da Série A do Brasileirão, hein, Polivalente? Falamos aqui na sexta-feira, qualquer resultado que não fosse vitória da Chapecoense seria surpresa. E o Figueirense teve chance até de surpreender, porque começou melhor o jogo. O Figueirense estava melhor até essa expulsão aí do Marquinhos Pedroso. A partir daí, a Chapecoense com 1 a mais e Iorra em campo começou a tocar a bola e fazer o seu papel. O Figueirense teve chance nos pés de Ferrugem, teve chance com o Rafael Moura, mas os 2 goleiros trabalharam muito e quem fez o gol da vitória da Chapecoense é no Kempis. O que acontece com o Chapecoense e Figueirense? Chapecoense joga muito mais. Colocou bola na trave, teve 2 pênaltis não marcados a favor da Chapecoense. Ainda no primeiro tempo, Gatito trabalhou bem, Danilo também trabalhou e o Figueirense lutou. Não se pode dizer que o Figueirense não lutou. Kempis havia acabado de entrar e aí a bola sobrou para ele, ali numa questão milimétrica, e acabou colocando no fundo das redes. Vitória merecida. Teve 2 pênaltis não marcados a favor do time da Chapecoense. Um jogador do Figueirense expulso, Marquinhos Pedroso. Figueirense lutou,
lutou. Brigou. Mas o que acontece, no final das contas, é um virtual rebaixado no Brasileiro da Série A. Muito bem, ó, na sequência, tanto a Série A como a Série B, em detalhes aqui no Jogo Aberto EC, você não sai daí não, tem muita coisa pra gente debater, aproveita e interage conosco, viu? WhatsApp 4891358063, lembrando, manda o seu nome, seu bairro, sua cidade, perguntas objetivas, comentários objetivos pra gente aproveitar aqui no programa de hoje. Tá combinado? Rápida parada e a gente volta já. Se tivesse trocado, acho que estava melhor pro Jardel, né? O Jardel não tá bem no jogo, se tivesse trocado, acho que estava melhor pra ele. E veio a virada. 2-1 e o Jack ganha uma sobrevida na Série B. Primeiro objetivo, chegar aos 45, né? Chegamos aos 46, a gente conseguiu. Com um a menos, né? Cria-se uma dificuldade imensa taticamente. Voltamos com o Jogo Aberto SC, 12h38. Só vamos falar do Joinville. Rapaz, um jogo pra lá de emocionante, hein? O Jack conseguiu a virada nos últimos minutos e quem conta a história do jogo pra gente é Lucas Miranda. Ó, quanta gente no estádio, hein? Joia. Sampaio Corrêa e Jack ocupavam as últimas posições da tabela. Isso se refletiu no público do jogo e na qualidade dos lances. O Jack até tentava chegar, mas foi o Sampaio quem botou pra dentro. Thiago Santos desviou o cruzamento e Edgar escorou pro fundo do gol. 1-0. No segundo tempo, o Joinville até ensaiou uma reação, mas algo estava faltando para que o empate saísse. E aos 40 minutos, quem deu esse presente foi o Rodrigo Ramos, que foi displicente na hora de pegar e soltou na frente do Naldo. Danley completou pro gol e foi pro abraço. 1-1. O Jack foi pro abafo e 1 minuto depois, Tinga roubou a bola, entregou para Aldair e veio a virada. 2-1 e o Jack ganha uma sobrevida na Série B. Rapaz, eu tô falando, né, de hoje, que esse Joinville polivalente vai aprontar nessa Série B. Eu tô torcendo para que você tenha toda a razão. Mas o Joinville se mantenha na Série B do Campeonato Brasileiro. Por que não acredito? Pelo futebol que o Joinville vem apresentando. Mas ganhou o Sampaio Corrêa 2-1. Vamos pro lance. Tá. Aqui, ó, vamos. Entregado. O Joinville até tentou, o Joinville brigou, isso é verdade. O Sampaio Corrêa fez o seu gol. Você vê que o Edgar não comemorou o gol de cabeça. O Sampaio Corrêa vive um momento muito ruim. Depois de uma grande festa pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, a volta para a Série C está sendo traumática para o Sampaio Corrêa. E aí, você começa a ver os lances e a situação em que o Joinville conseguiu a virada. Isso, logicamente, dá moral. O time ganha, mas aí o goleirão dá uma entregada tamanho do mundo. Entregou. Certo. Aí a zaga vai sair jogando, meu amigo, depois da entregada do goleiro. Esse gol foi importantíssimo pro Joinville. Olha só, o cara assim, ó, faz, meu filho. Pega e faz. Agora tem... Agora, olha só. Essa aí foi outra. Então, quer dizer, dificilmente o Joinville vai encontrar nos próximos adversários a mesma situação que o Sampaio Corrêa. Mas ganha polivalente. Eu acho que ganha em ânimo pra próxima. Ganha ânimo, moral, claro que sim. Olha só, próximo jogo é com o Bragantino em casa. Sendo que esse jogo começa às 9h30 da noite. Já sabendo o resultado de Oeste e Avaí. Exatamente. O jogo do Oeste e Avaí começa às 7h15 na Arena Barueri. Viu? Arena Barueri, Oeste Bragantino, Oeste e Avaí. Ou seja, entra em campo, torcedor inclusive vai ficar em casa. Olha, se ganhar... Eu vou pro estádio. Exatamente. Se o Avaí ganhar do Oeste, eu vou pro estádio. Chance de caldeirão amanhã na Arena Joinville. Lembrando que essa semana o Joinville vai ser julgado, né? O recurso do Joinville conseguiu efeito suspensivo com relação à perda de um mando de campo. Certo. Então o Joinville pode fazer o último jogo com o Vila Nova em outro estádio. Seria Avaí, Joinville e Brasil de Pelotas, seria na ressacada. Acabou não sendo. Pode acontecer agora com Joinville e Vila Nova. Pois é, vamos aguardar os desdobramentos aí do que vai ser tanto o julgamento como a questão do Joinville, se confirma amanhã o bom momento pela vitória. Tá mais fácil pro Joinville que pro Figueirense, por exemplo. Não. Isso é fato. Isso é fato. Tá muito mais fácil, muito mais tranquilo pro Joinville do que pro Figueirense. Só que a sequência do Joinville, tendo como adversário o próprio Oeste, jogando lá em Barueri, eu vejo como muito complicado. Muito bem, vamos dar uma olhadinha agora como é que foi a vitória do Avaí. E que vitória em grande estilo, numa ressacada que recebeu o maior público da temporada 2016. Que golaço! Fez por merecer. Quem foi lá não se arrependeu, né? Um jogo que começa com lances como esse e com menos de 30 minutos tem jogadas como essa ou um susto como esse, poderia ter um final trágico pro time da casa. Poderia, se esse time não fosse o Avaí. Afinal de contas, todo mundo conhece aquele ditado: esse Avaí faz coisa. Pois é, no primeiro tempo até não fez tanta coisa assim, mas pelo menos conseguiu assustar um pouco o Paraná, principalmente em jogadas de bola parada.
Mesmo assim, o primeiro tempo terminou em 0-0. Na volta do intervalo, o técnico Claudinei Oliveira fez uma mudança no time do Avaí, mas sem tirar nenhum jogador. Ele só inverteu as posições do Diego Jardel e do Renato. E acredite, isso pode parecer pouco, mas fez toda a diferença pro resultado do jogo. Teve um momento ali no primeiro tempo que o Evandro veio e comentou, falou, poxa, se tivesse trocado, acho que estava melhor pro Jardel, né? O Jardel não tá bem no jogo, se tivesse trocado, acho que estava melhor para ele. E teve um lance no finalzinho do primeiro tempo, acho que 41, mais ou menos, o Jardel acabou, num rebote de escanteio, ele acabou ficando lá de lá e fez uma boa jogada. E aí eu olhei para o Evandro e falei, Evandro, vamos trocar, vamos mudar de lado e vamos ver como é que fica. E foi assim que o Avaí fez coisa. Depois de uma boa troca de passes, o Diego Jardel na direita cruzou de canhota e o Renato fez isso aí. Pouco tempo depois, o Leandro Silva do Paraná foi expulso por tomar 2 cartões amarelos. Era o que a ressacada precisava para explodir de vez. O segundo gol quase veio nessa jogadaça do Capa, que entortou o marcador e cruzou para o Diego Jardel. O meia tentou de voleio, mas parou no goleirão. De qualquer forma, o segundo gol nem fez falta e a torcida pôde dar o seu espetáculo, comemorando mais um passo rumo ao acesso à Série A. Rapaz, olha que mosaico bonito, tava dando uma olhada no monitor daqui, Polivalente. A rapaziada fez a festa, né? E o apresentador ficou sem pai nem mãe, não sabia ser uma festa já programada, o torcedor foi pra isso e realmente encantou o que aconteceu na ressacada. O golaço do Renato, meu amigo, é pra ser visto, revisto. Que coisa fantástica. Foi. O cruzamento já foi um espetáculo. Não, o Diego Jardel de na canhota. medida, né? Mas aí Perfeito aqui, ó, olha o cara enquadrar o corpo e fazer o gol que fez o Renato, realmente foi algo Já fantástico. enquadrei muitas vezes o corpo assim, só não consegui Só não consegui acertar a bola, né? Exatamente. O enquadrar é mais fácil. Cara, o problema é acertar a bola como o Renato fez. É um golaço realmente para ser visto, revisto, para encantar. E no provável acesso para o Avaí está muito próximo disso. É, sem dúvida alguma, talvez o mais belo gol. Vamos dar uma passadinha no nosso WhatsApp, pode deixar aí os lances do jogo para a rapaziada ir conferindo. Pessoal que interage conosco. É o João, ele é de Xanxerê. Vamos, Avaí, tem que ir com força máxima contra o Oeste. Vamos colocar esse Marquinhos Santos em campo. Você acha que é possível o Marquinhos ir pro jogo amanhã, hein, Não vai. Marquinhos sequer participou do treinamento de hoje pela manhã, estava na Casa Mata, conversava com o presidente, conversava com o superintendente de futebol e Marquinhos não deve ir pro jogo. Aí o torcedor pensa um pouquinho mais adiante, um pouquinho mais esse sonho ser ampliado, Polivalente. Ó, o Bruno, aqui do Centro Floripa, perguntando assim, vocês acham que o Avaí pode vir a ser o campeão da Série B? Não acredito. Existe a possibilidade pelos números, mas não acredito. O Atlético Goianiense está jogando futebol, fez um grande clássico contra o Goiás e deve ser o campeão dessa Série B. O Avaí pode alcançar a vice-liderança ultrapassando o Vasco. Lembrando, né, a gente tá mostrando aí os lances do Avaí, mostrando os lances do jogo do Joinville. O Criciúma já atuou nessa rodada e joga amanhã, Claudinei, contra o Ceará. Majestoso, mas o Criciúma agora vai de excursão nessa Série B do Brasileirão, né? O Criciúma tá nessa, né? A batida de permanência e montagem pro ano que vem. Aliás, o Avaí tem um detalhe que tem que ser colocado. O próprio Avaí tá torcendo pro Atlético Goianiense vencer o Londrina nessa rodada. Porque já ganha, né? Porque já é um adversário a menos nessa briga muito forte que tá na Série B do Brasileiro. Falar agora de Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos o clássico catarinense envolvendo Chapecoense e Figueira. E o jogo, muita gente achava, vai ser um jogo truncado e tal, por ser clássico. O jogo teve bons momentos. A Chape queria os 3 pontos para garantir a permanência na Série A. E o Figueirense precisava vencer para não se complicar ainda mais na competição. E foram os visitantes que iniciaram pressionando. Ferrugem invadiu a área, cruzou para Rafael Moura, mas o William Thiego tirou de cabeça. Após receber o segundo cartão amarelo em uma falta em Ananias, Marquinhos Pedroso foi expulso. A Chape desperdiçou com o Thiaguinho. Nesta jogada de Lins com Ferrugem, Danilo salvou os donos da casa. Na sequência, Catito Fernandes fechou o gol. No segundo tempo, o Figueirense iniciou pressionando. Rafael Moura finalizou na frente de Danilo, mas o goleiro espalmou. A Chape respondeu com Johan, mas a bola explodiu no travessão. Após um cruzamento de Denner, Kempis abriu o placar na Arena Condá. E o clássico terminou em Chapecoense 1, Figueirense 0. Que o primeiro objetivo, chegar aos 45, né? Chegamos aos 46, a gente conseguiu.
mas agora nós temos que pensar mais, nós temos que chegar pelo menos aos 50, 52, esses são os pontos que eu imagino. A gente tem condições para isso, é óbvio que nós temos a semifinal aí pela frente, nós temos que dar uma atenção muito especial. Com um a menos, né? Cria-se uma dificuldade imensa taticamente. O Caio, de maneira inteligente, a hora que observou a mudança de postura tática da equipe, né? Numa quebra de sistema, também quebrou seu sistema, colocando uma linha de 4 atacantes, onde nós tínhamos colocado uma linha de 3 zagueiros, né? O Josa fazendo terceiro zagueiro. No momento era o Josa, no momento era o Ayrton, uma distribuição de saída. E aí, consequentemente, é claro que vem o estresse do jogo, vem o cansaço, o abatimento e o gol que fez com que nós terminássemos derrotados. Comemoração do Kempis, ele que entrou na segunda etapa. Agora, Cláudio... momentos antes do gol. Exatamente, um pouquinho antes de marcar o gol, né? Agora, a equipe da Chapecoense vai jogar só na outra quarta-feira, lembrando que nós teremos nessa semana jogos das eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo da Rússia. E aí, a Chapecoense vai jogar com o Botafogo lá e o Figueirense recebe o Corinthians aqui. Ambos os jogos, quarta-feira da outra semana, dia 16 de novembro. Figueirense tem uma situação, é só vencer, nada mais. Qualquer outro resultado que não venha a ser vitória, o Figueirense está na Série B. É um virtual rebaixado. O Figueirense, para mim, é um time rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem o Figueirense lutou, brigou. Esse aí já é o segundo lance do Ferrugem. Aliás, esse é o primeiro no cruzamento. Depois ele teve um lance que a bola sobrou sozinho. Ele deu uma paulada na bola. E esse lance aí, uma expulsão muito correta. Foi correta a expulsão, merecia a expulsão Marquinhos Pedroso, pediu desculpa para os seus companheiros e aí o Figueirense até lutou demais, brigou demais. Só que não tem como você suportar uma equipe da Chapecoense que tira do banco Johan ainda no primeiro tempo, tira Lucas Gomes e tira Kempis, o cara que fez o gol, do banco, enquanto o Figueirense tem muita dificuldade e vai trazer o Rafael Silva, que entrou, tomou cartão amarelo, está fora do próximo jogo. Então você vê a diferença no grupo de jogadores da Chapecoense e do Figueirense. O Figueirense deixou para muito tarde tentar salvar. Não tem salvação o time do Figueirense, infelizmente, e o Marquinhos Santos, hein, fez tudo certo nesse jogo, na tentativa de um melhor resultado para o Figueirense. Tem pergunta aqui, ó, é do Valdeci, ele é ali do bairro Balneário, no Estreito. Boa tarde, Polivalente. Você acha que a queda do Figueira começou com a volta do Argel, quando depois ele acabou indo pro Vitória? Acredito que sim, acho que a volta do Argel não foi benéfica para o Figueirense, foi muito forte para essa queda do Figueirense. Aquela derrota no Beira-Rio para o Internacional que não ganhava ninguém. O Jair Vieira dizendo assim, ó, não vi esses 2 pênaltis não marcados para a Chapecoense que o Claudinei falou. A expulsão do Marquinhos Pedroso foi justa e prejudicou o Furacão. Prejudicou, foi justa. Eu vi pênalti sim naquele lance do Ayrton e vi o toque de mão, que para mim seria pênalti do próprio Rafael Moura no interior da área. Pois é, a situação do Figueirense extremamente delicada na Série A do Campeonato Brasileiro, aí totalmente diferente de Chapecoense, que agora configura no top 10 da Série A do Brasileirão e faz por merecer estar ali. E jogando muito bem, né? Ontem, em alguns momentos, até exagerou no toque de bola, poderia ser um pouco mais objetiva, mas tocou muito bem a bola também Chapecoense, com Kleber Santana comandando muito bem essa equipe. Comandando bem demais, gastando a bola. Kleber Santana que tem feito bons jogos, tanto na Sul-Americana como na Chapecoense agora na Série A do Brasileirão. E a impressão que dá, Claudinei, é que o Kleber Santana, de vez, ele se encaixou na Chape e dali não vai sair tão cedo, hein? Pode ter certeza. E pelo meio ele coloca velocidade, embora venha ser um jogador um pouco mais lento, mas coloca uma velocidade impressionante nos lançamentos que faz, na inversão de jogada do Kleber Santana. É um cara que agrada demais. Seu futebol enche os olhos. É um jogador, por exemplo, que o Scarpelli não tem. Aí a rapaziada diz assim, né? A boleirada gosta de dizer, é claro, o futebol, quem precisa correr a bola, não sou eu, Claudinei. Ele faz a bola correr e faz bonito, né? Mas aí você pega Thiaguinho, corre barbaridade. Ele tem o Ananias, corre barbaridade. Não é diferente quando entra o Lucas Gomes. Então, quer dizer, é um jogador que consegue fazer o time correr, embora ele não tenha velocidade. Ele não corre, mas a bola que corre por ele. A bola corre e seus companheiros também. É isso aí. A gente vai ficar aqui discutindo o quê? Quem é que corre mais? Se é o Kleber Santana, que é o Thiaguinho? É claro, né? Pelo amor de Deus. Rápida parada, depois do intervalo, ó. Segundona do Campeonato Catarinense. Vamos debater aqui. E ainda, a etapa final do WQS Hang Loose Pro Contest. Num jogo de poucos lances inspirados entre Juventus e Atlético Tubarão, Vitão foi o cara que resolveu pro Peixe. Manhã de domingo ensolarada, muita gente na Praia da Joaquina. Tudo perfeito para semifinais e para a grande final do Hang Loose Pro Contest, certo? Isso é Jogo Aberto SC.
voltamos com o Jogo Aberto SC. Falar agora da segunda divisão do Campeonato Catarinense. Tivemos, fim de semana, a 8ª rodada do Retorno, ou seja, a penúltima rodada da competição. Olha lá. Tivemos o Concórdia vencendo o Operário Mafra 5-1, o Ercílio Luz empatando com o Marcílio Dias em 0-0. Aí tivemos no domingo, aí só um pouquinho mais tarde, né? Almirante Barroso e Jaraguá 3-0, o Juventus perdendo em casa para o Atlético Tubarão e o Porto perdeu para o Barra pelo placar de 1-0. Dá uma olhadinha na classificação, tá tudo na mesma, principalmente aquela parte de cima, que é que mais interessa, porque não muda nada, ambos já estão na elite do futebol catarinense. O Atlético Tubarão segue na ponta, junto com o Almirante Barroso, que é o segundo colocado, e a diferença aí está no número de vitórias, depois terceiro Concórdia, depois vem a Juve do Norte, depois tem o Ercílio Luz, vira a página para a 6ª posição, é o Operário de Mafra, 7º é o Barra, 8º Marcílio Dias, Jaraguá e Porto Polivalente vão até a última rodada brigando para ver quem vai ser rebaixado. Essa é a expectativa. Acho que o Porto, por essa derrota em casa pro Barra, se complicou demais para a última rodada. O Porto deve ser o time rebaixado. Agora, do que eu falei, na sexta-feira, só errei um resultado. É mesmo qual? Porto e Barra. Que eu achei que dava empate. Pois é, e se o Porto ganha, passa o Jaraguá. É. E é o jogo que a gente vai ver agora. Juventus deu uma vacilada e um nome resolveu o jogo para o Atlético Tubarão. Num jogo de poucos lances inspirados entre Juventus e Atlético Tubarão, Vitão foi o cara que resolveu pro Peixe. Primeiro, fez essa jogadaça e sofreu a falta. E ele mesmo, Vitão, foi pra batida, encheu o pé, a bola desviou e acabou entrando. Fim de jogo, Juventus 0, Atlético Tubarão 1. Deu de bico ali, Polivalente? Vale? Não sei se foi de bico. Agora nós vamos para a última rodada. Atlético Tubarão e Barroso jogam em Tubarão. O Atlético, se confirmar que essa situação de acesso, está confirmado o acesso, está na primeira divisão, mas o futebol cresceu muito nessa fase final. O Atlético deve levar vantagem para a grande final. Atlético e Barroso fazem a final, os dois já na primeira divisão do futebol catarinense. E numa etapa do WQS aqui de Floripa, o Hang Loose Pro Contest, que teve presença tanto de Mineirinho como Medina como convidados, afinal de contas eles fazem parte da elite e não do WQS, teve como campeão um havaiano para a alegria do Mu. Manhã de domingo ensolarada, muita gente na Praia da Joaquina. Tudo perfeito para as semifinais e para a grande final do Hang Loose Pro Contest, certo? Quase tudo perfeito. Faltaram as ondas. O vento soprava e o mar não estava em grandes condições. Mas, de qualquer forma, as baterias começaram. A primeira semifinal foi norte-americana e extremamente jovem. Griffin Colapinto, de 18 anos, mediu forças com Canoa Igarashi, americano com descendência japonesa, de apenas 19 anos. Canoa soube escolher melhor as ondas e bateu Griffin. E do outro lado, semifinal brasileira. De vermelho, o paulista David Silva, de 21 anos. De azul, Jadson André, de 26, natural de Natal. Mais experiente, Jadson pegou uma boa onda no começo da bateria e se tornou o representante do Brasil na grande final. Final definida e Jadson André jogou o favoritismo pro gringo. O mar tá bem pequeno hoje, tá bem difícil assim e sem dúvidas o Canoa é o favorito nessas condições, mas eu vou dar tudo de mim para deixar essa vitória aqui no Brasil. E Canoa não parecia estar muito preocupado com a torcida apoiando o brasileiro. Of course, the crowd wants the favorite. É claro que a torcida vai apoiar os surfistas daqui, mas eu vou fazer o meu melhor e tentar vencê-lo. Enquanto isso, a torcida que lotava a praia começava a fazer suas apostas sobre o que o brasileiro precisava fazer para se tornar o grande campeão. Tem que dar uma rajada, fazer pegar uma onda, né? Pô, irmão, na real mesmo eu acho que ele tem que pular, tem que meter o louco aí, tentar mandar aéreo em qualquer ondinha, qualquer força que vier aí, tem que surpreender o americano ali, porque ele tá em casa, né? O brasileiro tá em casa, tem que tirar o cara da zona de conforto ali dele, que o americano também manda pra caramba, mano. E dada a largada pra grande final, Canoa Igarashi não perdeu tempo. Pegou a primeira onda e começou na frente na pontuação. Mesmo com onda pequena, conseguiu dar um aéreo. Jadson foi pra cima e tentou correr atrás. Mas o americano surfava mais. E essa parecia a onda perfeita pra virada, mas Jadson acabou caindo. Deu Estados Unidos na joaca. Apesar da torcida de toda a praia e do esforço do brasileiro, o americano acabou vencendo o Hang Loose Pro Contest. Canoa Igarashi garantiu o campeonato e o show pra quem tava na areia. E por ter namorada portuguesa, Igarashi arranhou um pouco no português e conquistou o público depois do show na água. Produção demais, estou muito feliz, já tenho um competidor muito difícil e tenho muito respeito por ele. Sim,
Tô sem palavras. Isso! E assim termina o Hang Loose Pro Contos 30 anos. As ondas não foram as mesmas de 86, mas o alto astral que o esporte proporciona continua o mesmo. Bacana demais, belo evento na Praia da Joaquina, hein, Chloe? Quanta E gente. o público marcando presença é muito legal. A volta dessa competição para o Brasil, para a Joaquina, é algo espetacular. Que bom, tomara que aconteça mais vezes. O Issa ficou legal. É, do Garage ali. Isso. Agora tem um detalhe também. Na semifinal a gente teve uma disputa pra lá de interessante. Era o Icarate contra o Colapinto. É esse o nome dele? É o sobrenome do rapaz lá, o Colapinto. Não sabia. Conhece o Colapinto? Vai pro programa, vamos embora. Então tá, valeu, vamos nessa. Grande abraço, meu Roberto. Esse dia ficar por aqui. Pra você que ficou ligado conosco, forte abraço e até amanhã. Tchau.